muito bem-vindo. No ar, mais um Band Entrevista, sempre um assunto que mexe com o dia a dia da população da região metropolitana. E hoje a gente fala de transporte coletivo, no momento em que usuários reclamam dos valores de tarifas, empresas reclamam muitas vezes da falta de equilíbrio do sistema, municípios reclamam que tentam melhorar, tirar subsídios, enfim, com tudo isso ainda tem um agravante. Os aplicativos de transporte que, sem dúvida alguma, chegaram para ficar. Para falar um pouco mais desse assunto, o programa recebe hoje o diretor executivo da AVTEP, Associação Vale Paraibana das Empresas de Transporte de Passageiros, Rubens Fernandes. Com serviços prestados em diversas prefeituras da região, Rubinho Fernandes, como é conhecido, trabalhou até pouco tempo atrás como secretário de Indústria e Comércio e Agricultura de Caçapava, já trabalhou em Pindamonhangaba, em Taubaté, em outros municípios e desde 2009 está à frente da AVTEP na direção executiva. Ao meu lado, em mais uma semana, o jornalista Elcio Costa. Elcio, obrigado pela presença. Rubens, nós agradecemos a presença aqui no Band Entrevista. Esse tipo de concessão de transporte coletivo das empresas, a AVTEP representa 7 empresas, você me falava antes do programa começar, de várias cidades da região. Esse modelo que é explorado há décadas, de concessão da empresa. Com todas essas mudanças, com essa tecnologia, com a entrada desses concorrentes todos, inclusive digitais, é um sistema que tem prazo de validade, ao seu ver? Vai ter que mudar? Vai acabar o equilíbrio? Qual que é o futuro do transporte para o povão que precisa do ônibus? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, a você, Cláudio Nicolini, ao Elcio Costa, e dizer que o transporte público ele sempre vai ser necessário. Vai ser necessário de uma forma que leve qualidade para os usuários. E no caso em questão, como eu represento todas as empresas de ônibus do Vale do Paraíba, né, como uma associação, que é a AVTEP, como você falou, a preocupação é ir se ajustando para se adequar aos momentos, crises e uma série de outras consequências que o próprio transporte público acarreta, né? Tudo começou, no meu modo de ver, a tranquilidade das empresas de ônibus, tranquilidade no bom sentido, de fazer um serviço profissional, nos anos 90, quando surgiram as primeiras peruas. Aí virou os pirueiros fazendo o transporte público, né, o transporte urbano público. De lá para cá, toda essa confusão e crises e mais crise, o que abalou em muito as empresas que fazem o transporte público. Mas nada que diga que ela tem que acabar. Muito pelo contrário, eu acho que tem que revitalizar as empresas de ônibus e dar a ela a tranquilidade até para que possa retirar os carros circulantes das ruas, porque está difícil também para você, com o seu carro próprio, transitar e ir até a cidade ou levar um filho na escola. Eu acho que tem que ter transporte público de qualidade e tem que haver um consenso entre o poder público, o usuário e a empresa de ônibus. Agora, a chegada das APPs, ela teve um impacto, teve um impacto claro que a gente vê nas ruas, por exemplo, nos próprios motoristas de táxi. Essa função mudou bastante, os próprios taxistas reclamam dessa concorrência. Agora, no sistema do transporte público, nos ônibus, a chegada dos APPs provocou um impacto? Quer dizer, as empresas sentiram essa concorrência? Como eu disse desde o início, toda uma transformação. Lógico que agora nós estamos vivendo a era dos APPs. Válido, não tem como, é tecnologia, é avanço, é crescimento e é disso que nós precisamos mesmo, né? E é evidente que o transporte via APP prejudica e bastante, acaba afetando. Prejudicar não seria o termo correto, mas acaba trazendo consequência no transporte, né? Porque diminui o uso de passageiro, diminuindo o uso de passageiro, a planilha aumenta, a planilha, para que todos possam saber o que é a planilha é quando é feito a contagem, a contabilidade de tudo que é gasto para se fazer um transporte público e recai na passagem ou no bilhete. Hoje, né, um aplicativo, se você tem uma família de 4 pessoas ou 5 pessoas, chama um aplicativo, o aplicativo te leva no local e esse chega com mais rapidez, chega com mais tranquilidade na porta e paga-se menos se for a família toda pagante do sistema operacional. Agora, Rubens, uma coisa que você falou que chama a atenção é a questão do tirar veículo da rua.
É claro que os ônibus hoje são muito mais confortáveis do que há 20, 30 anos atrás, que eram aqueles bancos de plástico, tudo duro, né? Hoje são bancos estofados, existe uma outra qualidade de serviço para o usuário, muito bom. Existe a tecnologia que você pode caminha para isso, até comprar de casa a passagem no seu cartão e entrar direto no ônibus e validá-lo a sua passagem, muito que bem. Talvez um dos caminhos poderia ser a conscientização da população da importância de se tirar carro da rua e de se usar o transporte de massa. E talvez, além dos ônibus, os VLTs, BRTs e trens podem ser um transporte do futuro de massa? Como é que você vê isso? Será? Eu acho que tenho quase certeza absoluta nisso, né? Hoje a própria, uma grande empresa mundial, que é a Alstom, investe e está investindo muito no sistema BRT. O sistema BRT, quando você tem uma cidade adequada para o uso do BRT, é uma solução, porque carrega muito mais passageiros, com uma rapidez, flui com maior rapidez, e o custo operacional diminui a partir do momento que você tem um número de usuários. Mas a questão mais séria disso tudo é que é preciso entender o seguinte, que os carros circulantes na rua, você está afetando e muito o meio ambiente. Sim. Você está afetando muito o meio ambiente, e o meio ambiente hoje é questão fundamental, todos nós questionamos, né? E a fluidez do trânsito também. A fluidez do trânsito, menos acidentes. E como você disse, os ônibus são confortáveis, os ônibus são higienizados, né? Nenhum ônibus sai da garagem sem passar por uma higienização completa logo pela manhã. Logo pela manhã, quando ele sai para buscar os usuários. E aí ele retorna para a garagem, o procedimento é o mesmo. E há também uma manutenção muito rápida desses ônibus. Então hoje você não vê um ônibus quebrado, parado na rua. Muito por quê? Porque as empresas hoje são organizadas operacionalmente, trabalhando com muito profissionalismo. Agora, São José já assinala, né, já sinaliza que vai criar BRT, um veículo de transporte de massa. Fala-se de uma linha de 25 km, 30 km, não sei, que liga a Zona Sul à Zona Leste. Tem um projeto grande que foi apresentado, a linha verde. As empresas de transporte devem ser as principais concorrentes desse novo sistema, ou seja, elas também têm que mudar um pouco o know-how que elas têm com ônibus para esse novo serviço, para continuar. Como é que vocês veem isso? Eu penso que sim, eu acho que a empresa tem que se adaptar e tem que se adequar a esse novo sistema. E hoje as empresas, vamos citar, por exemplo, o caso de São José dos Campos, né? São José dos Campos hoje, o sistema operacional de transportes urbanos de São José dos Campos é um dos melhores do país. É considerado um dos melhores do país. Quer dizer, então, hoje, a qualidade de transporte de passageiros que saem do bairro para ir até o centro da cidade ou vice-versa, no sistema de integração, é o melhor do país. Claro que ela está adequada e apta, evidentemente, quando vier o BRT. Agora, você falou em tecnologia que precisa se adaptar. As empresas de São José, como você mesmo falou, citou como sendo empresas que operam um sistema moderno, elas investem em tecnologia. Está entrando em operação um sistema de reconhecimento facial para todo o sistema e um sistema de recarga de bilhete eletrônico por celular. Esse sistema tem algum custo para o usuário? Simplesmente vai ser absorvido pelas empresas esse investimento? Boa pergunta. Claro que não tem custo nenhum para o usuário. Tem para as empresas. Porque ela tem que avançar na tecnologia, ela tem que avançar. Aquilo que eu disse, o fator principal de todo o trabalho de uma empresa, mesmo porque o principal cliente das empresas que fazem transporte urbano é o passageiro. É o passageiro que mantém a empresa, é o passageiro que mantém o motorista, o salário do motorista, o salário do cobrador. Então, veja bem, esse custo operacional total é da empresa que opera. E São José dos Campos sai na frente, com o sistema de biometria facial. Hoje, o recarregamento, a partir de segunda-feira, dia 23, né, a pessoa vai carregar o seu crédito no cartão e em 5, 20 minutos o crédito está lá, coisa que anteriormente demoraria 24 horas, 15 horas. Né? Então, isso tudo é adaptação da empresa ao sistema de tecnologia. E a tecnologia avança, não tem como, a tecnologia avança. O sistema de transporte público, hoje, o grande problema é o custo operacional. E a gente vai falar mais isso já já. O entrevistado dessa semana é Rubens Fernandes, diretor executivo da AVETEP, Associação Vale Paraibana das Empresas de Transporte e Passageiros. Não saia daí que a gente volta após um rápido intervalo.